Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 4, vai trazer a narrativa da tentação do Senhor Jesus no deserto. Dali ele parte para Nazaré, a sua cidade, a cidade que ele cresceu. Ele prega na sinagoga, eles praticamente o expulsam da cidade, queriam matá-lo, precipitá-lo de um alto de uma montanha. Ele então vai para Cafarnaum, onde a Bíblia narra a expulsão de um demônio, de um homem que estava endemoniado, curas miraculosas, Jesus apregoando dentro da sinagoga, e dali também ele vai para outras regiões desérticas. Quero compartilhar com o seu coração o verso de número 13, ali na tentação de Jesus no deserto. Diz a Bíblia: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Veja que o diabo o tentou de diversas formas. Tu és o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Tu és o Filho de Deus? Precipita-te do alto desse pilar, do alto do templo. Tu és o Filho de Deus? Eu vou te dar todos os reinos se você prostrado me adorar. Jesus então resiste o diabo. Jesus então manda Satanás embora, e a Bíblia vai dizer então que depois de muitas e diversas, toda sorte de tentações, o diabo o deixa até um momento oportuno. Eu quero trazer então essa mensagem ao seu coração. A estratégia do diabo. Qual é a estratégia de Satanás? Satanás é um ser que quer a todo momento nos derrubar. Ele é um ser que quer a todo momento nos arrastar para o lugar aonde ele foi condenado. O inferno não foi feito para os homens. O inferno foi criado, diz a Bíblia Sagrada, para Satanás e seus demônios. No entanto, todos aqueles que caírem no laço do diabo, todos aqueles que não derem caso de Deus, todos aqueles que pela fé não crerem em Jesus Cristo, serão arrastados junto com ele para esse lugar de tormento, onde a Bíblia diz haverá choro e ranger de dentes. O diabo é aquele que quer nos pegar no momento oportuno. Ele deixa o Senhor Jesus. Ele se aproveitou naquela ocasião do deserto, da fome de Jesus. Ele apresenta pão. A Bíblia diz, Jesus teve fome. Ele então diz, transforma essa pedra em pão. Ele se aproveita da ocasião. Você é o Filho de Deus, pula daqui. Está escrito na Bíblia que os anjos te sustentarão. Ele então aproveita que o Senhor Jesus, sendo o dono de todas as coisas, o Filho de Deus, ele apresenta os reinos e diz assim: olha, foi-me dada toda a autoridade aqui na terra, eu vou te dar se você prostrado me adorar. Mas o Senhor Jesus não entra na do inimigo, o Senhor Jesus o repreende, o Senhor Jesus usa a palavra, o Senhor Jesus manda ele embora, até que ele não vai definitivamente, ele fica esperando outra ocasião. Se você ler o restante do capítulo, por exemplo, você vai ver em 2 casos de possessão diabólica, que o diabo, antes de sair do corpo de uma pessoa, o Senhor Jesus impõe as mãos e expulsa o diabo então fala assim: bem sei quem és, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o repreende. Por quê? Porque Jesus não queria ser manifesto daquela forma. O Senhor Jesus tinha um propósito, um plano de ser. Ele tinha que manter por algum tempo algum tipo de anonimato, porque senão as pessoas, elas viriam a trazer um transtorno muito grande ao seu ministério. As multidões já o seguiam. Se todos descobrissem quem ele era, então viriam outros tipos de pessoas cercá-lo, e ele não poderia fazer aquilo que ele fez, que foi ser crucificado para ressuscitar ao 3º dia. O Senhor Jesus então o repreende, mas veja qual era a estratégia do diabo: é procurar um momento oportuno. Ele esperava quando Jesus estava ali em público, dentro da sinagoga, com muitas pessoas em volta, para declarar quem ele era. Bem sei quem és, o Filho do Deus vivo. Jesus então mandava ele se calar, porque ele não queria ser exposto, ser manifesto. A estratégia do diabo é sempre nos expor, é sempre querer fazer com que a nossa imagem seja denegrida. E ele procura sempre o momento oportuno. Veja que quando o Senhor Jesus anuncia aos seus discípulos que ele deveria padecer, que ele deveria ir para a cruz, que ele deveria ser morto para depois ressuscitar, o apóstolo Simão Pedro vai dizer assim: aparta de ti isso, Senhor, tem misericórdia de ti, isso não vai suceder com o Senhor, de maneira nenhuma nós vamos permitir. O que Jesus fala para ele: arreda de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas que vêm de Deus, só que vêm dos
homens. Jesus sabia bem o propósito e o plano de Deus para ele aqui na terra. Qual era a sua missão? A missão dele era ir para a cruz. A missão dele era ser morto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão Pedro tenta desencorajá-lo, e esse desencorajamento foi um princípio diabólico. Foi o próprio diabo que usou o apóstolo para lançar aquela palavra de autocomiseração no coração do Senhor. Ele espera o momento oportuno. Assim ele age na nossa vida também. Ele faz com que no momento da fraqueza, aquela pessoa venha se entregar à bebida. No momento de uma grande tristeza, de uma grande tribulação, aquela pessoa vem se entregar às drogas. Ele age no momento certo. Você já viu, por exemplo, uma pessoa padecer por necessidades porque não tem recurso financeiro? Agora pergunte para qualquer pobre, se ele chegar num boteco, você vai ver que alguém sempre vai pagar uma pinga para ele, porque o diabo ele sempre age no momento oportuno. Ele sempre quer nos fisgar no momento da fraqueza. Ele sempre espera a briga do casal dentro do casamento para apresentar aquela outra sedução, outra pessoa que chega com palavras encantadoras para enlaçar, para abocanhar. Não caia no feitiço do diabo, não caia no jugo de Satanás, não caia na estratégia do inimigo. É necessário que nós então venhamos a nos revestir. Por quê? Porque Satanás, esse estrategista, ele é tão habilidoso a ponto de que a Bíblia diz que quando ele caiu, ele era um anjo de luz. Ele cai, então ele arrasta consigo 1/3 dos anjos do céu. Olha a habilidade desse ser. O que eu preciso então? Você precisa da luz do Espírito Santo. Você precisa de sujeição a Deus. A carta de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resisti-lo com sujeição à palavra, ao mandamento, aquilo que Deus quer para a sua vida. Para quê? Para que no momento que você estiver fraco, você não venha cair, você não venha se submeter ao jugo diabólico. Ele está esperando uma oportunidade. Pedro vai dizer assim: seja sóbrio, seja vigilante. O diabo, o seu adversário, anda ao derredor, rugindo como leão. Ele busca quem ele possa tragar, mas eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você não será tragado, que o Espírito Santo vai te encher, que no momento da fraqueza, no momento que Satanás tentar contra a sua vida, você vai ser revestido, cheio do Espírito Santo, e assim como o Senhor Jesus venceu, você vai vencer também as obras do inimigo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te revigore, que Deus te faça enxergar que todo plano diabólico contra a sua vida, diz a Escritura, toda arma forjada contra ti não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.